Boa tarde, meu amigo, boa tarde, meu irmão. Tirei um período de férias aí, fomos para o sítio, e lá me convidaram para fazer uma pregação pequena lá, e eu fiz um programa, né? Intitulei esse programa de O Caminho de Deus. Queria dividir com os irmãos agora, né? Antes eu vou fazer aqui um preâmbulo, né? Que esse mundo que nós observamos aqui, chama-se o mundo natural, ele é muito pequeno em relação ao mundo espiritual. E nós vivemos aqui nesse mundo, irmão, creia ou não, por influência do mundo espiritual. Bons atos ou maus atos são toda influência do mundo espiritual. Nós falamos isso baseado na Bíblia. Então, veja só, nós vamos começar primeiro falando de fé e definindo o que seja fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então fala da esperança, aquilo que eu não estou vendo. Se aquilo que eu não estou vendo é no mundo espiritual, e a prova das coisas que se veem. Quer dizer, o espiritual é colocando em evidência no mundo natural. Então, se eu não vou por esse caminho, eu não posso estar no caminho de Deus. Então, em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é uma convicção, é uma esperança, é uma certeza que aquilo vai acontecer pela vontade de Deus. Tá? Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer pela fé. E nós colocamos então aqui um exemplo de fé. Quando você lê o livro de Daniel, irmão, certamente no versículo 3 e 17, capítulo 3, versículo 17, há uma prova evidente de fé por Daniel e os três, Mesaque, Sadraque e Abednego, que era o nome que eles receberam do governo de Nabucodonosor. E por inveja das pessoas, aliás, o Nabucodonosor criou uma estátua e mandou todo mundo adorar essa estátua. Mas as pessoas de Deus, você sabe que isso é idolatria, eles não foram, eles não seguiram. E o rei, então, foram fuxicar lá para o rei, disse: olha, as pessoas não estão fazendo isso. Então o rei mandou chamar os três e disse: olha, eu não criei um decreto que vocês têm que adorar minhas imagens? Eu vou tocar a corneta de novo agora e eu quero que vocês adorem, se curvem diante da imagem. E a resposta daqueles rapazes, incluindo Daniel, é uma resposta, irmão, muito dura ao rei, mas com uma convicção enorme, o maior exemplo de fé, um dos maiores exemplos de fé que tem na Bíblia. Então, está escrito assim, que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei. Né? E versículo 18. Mas se ele não quiser nos livrar, sabe tu, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos estátuas que ergueste. Então o rei passa o seguinte, esse versículo: colocaram os três na fornalha, ele mandou esquentar até 7 vezes, né? A Bíblia relata isso no livro de Daniel. Veja como o ato de fé atrai a presença de Deus. Então o que acontece? Eles foram jogados na fornalha. Alguns historiadores dizem que até a pessoa que estava pondo eles na fornalha, ele foi bastante queimado, né? Com a temperatura que estava essa fornalha. E mais tarde Nabucodonosor vai lá, olha para a fornalha e diz: vem cá, vocês não colocaram 3? E como é que agora eu vejo 4 pessoas? E gritaram por eles e eles saíram de lá da fornalha sem se queimar. Então vejam, irmão, a fé é isso, é acreditar na palavra de Deus. E no versículo seguinte nós vamos falar de Hebreus 11:6, que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então Deus é fiel. Se você buscar a Deus, ele vai te dar uma resposta. Isso é indiscutível no mundo espiritual, no mundo bíblico hoje, né? E como obter essa fé poderosa de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Como obter essa fé? A Bíblia responde, a Bíblia tem resposta para tudo, irmão. Em Hebreus 11:6 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam, né? Como obter a fé? Em Romanos 10:17 diz, portanto, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Como é que nós ouvimos a palavra de Deus? Estando congregado em uma comunidade cristã, uma igreja cristã, ouvindo as pregações. Hoje nós temos uma facilidade imensa de, através da internet, nós buscarmos bons pastores. Eu indico aqui alguns: pastor Luciano Subirá, pastor Ebe, que é o líder da nossa igreja, pastor José Gonçalves, eu posso citar até o pastor Malafaia, tem umas pregações excelentes, e entre outros pregadores que eu não vou me lembrar agora. Agora o apóstolo Milton Ebenezer, achei muito legal também, o cara prega muito bem. Então, tem vários. Então, o que você faz para aumentar a tua fé? Todo dia, ou tu lê a Bíblia, ou tu lê um versículo pelo menos, ou tu ouve uma pregação. Hoje tem a Bíblia gravada na internet, você baixa o versículo, você ouve. É ouvindo a palavra de Deus, irmão, que vai entranhando na nossa mente, no nosso coração, a convicção de Deus. Se nós não seguirmos, se nós não formos para a igreja, se nós não buscarmos a Deus, não tem como a resposta de Deus vir para a nossa vida. Deus, irmão, não é uma democracia. A pessoa pode dizer, é ruim isso. Não. Deus, ele não vai mais pegar opinião para saber o que é certo e o que é errado. Deus já deixou as regras. Deus já deixou as regras. Se eu quero bênção, ele já me deixou. Se eu não quero bênção, automaticamente eu vou para a maldição. Olha só aqui, irmão. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 27, fica claro isso. Eu deixo diante de vós, hoje, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vocês terão bênção quando ouvirem os mandamentos do Senhor, o Deus que hoje vos manda. Mas vocês, porém, terão a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então veja só, este é o caminho, buscar o conhecimento bíblico, buscar a palavra de Deus, esse é o caminho. Agora, por que nós não fazemos isso? Como eu falei no começo da nossa conversa, que nós sofremos influências do mundo que é governado por Satanás, a Bíblia diz, né? Em 1 Coríntios 4:4, eu posso estar enganado aqui porque eu não coloquei aqui, mas acho que é 2 Coríntios 4:4, ele vai falar de uma cegueira espiritual. É 2 Coríntios 4:4, é verdade. Ele vai falar de uma cegueira espiritual. E quem que causa essa cegueira? Olha o que ele diz aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, toda vez que a Bíblia fala Deus com letra minúscula, está se referindo ao diabo, ao Satanás, o que era Lúcifer, que era um anjo de luz, se tornou o diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então, se eu ficar fascinado por esse mundo que me oferece todo tipo de prazer carnal, se eu ficar fascinado pelas coisas desse mundo, vai haver uma cegueira espiritual que eu não tenho vontade, eu não tenho coragem de buscar a palavra de Deus. Com isso eu não vou ouvir a palavra de Deus. Com isso a minha fé vai ser pequena. Eu não vou ter fé, porque eu não vou entender. Eu vou achar que posso descartar Deus, mas quando na verdade nós não podemos descartar Deus nunca.
Então existe uma cegueira espiritual, como eu falei, que nos leva por uma vontade contrária à vontade de Deus. Mas Deus, irmão, é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus vai mostrar através desse versículo agora que existe um padrão de Deus e um padrão do mundo, né? Nós vamos utilizar o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. O que ele diz? E não vos conformeis, em outras versões, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Se eu conseguir sair do padrão do mundo e me transformar pelo conhecimento da palavra, eu vou estar preparado para experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, irmão, todo esse padrão de forma de pensar, todo esse padrão do mundo, eu posso citar aqui algumas coisas que eu fiz na minha vida. Eu tinha coleções de cantores como Roberto Carlos, todos esses cantores bregas que eu gostava de ouvir, cantores geralmente baianos, que todos eles, praticamente a maioria, são candomblistas, né? São músicas inspiradas, muito bonitas, mas que vêm do além, de um mundo espiritual diferente do mundo de Deus, né? E esses autores, eles são craques em fazer esses sofismas. Nós cantamos alegremente, porém estamos adorando muitas vezes um Deus falso, em vez de estar adorando o Deus verdadeiro. Então joguei tudo fora, ignorei, tirei da minha prateleira todos os vídeos que eu tinha, doei, joguei fora, e hoje eu só ouço hinos de louvor a Deus. Então, irmão, tem esse padrão e que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E eu vou começar a falar agora da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, não importa onde é que nós estejamos, não importa o nível, a quantidade de pecados que nós temos tido cometido, mas Deus oferece uma oportunidade para nós. No Êxodo capítulo 20, versículo 6, Deus diz assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha aí, Deus oferecendo uma oportunidade para cada um de nós. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu secreto. Então Deus tem o secreto, é a Bíblia, irmão, que está disponível hoje, online para todo mundo, né? Esse é o caminho de Deus, não tem como correr disso. Então, olha a oportunidade que Deus faz e continua chamando a todos, né? Eu vou voltar de novo a falar dessa questão, porque o Deus está no mundo espiritual, Deus não está nesse mundo natural, e para entendê-lo nós temos que entrar no conhecimento da Bíblia para mudar nossa mentalidade, como já falei, né? O mundo espiritual, ele é maior do que o mundo natural. Vou fazer uma comparação. Um dos menores estados do Brasil, acho que é Sergipe, seria o mundo natural, esse que nós vemos, conhecemos, Brasil, os países todos. E o mundo espiritual é como se fosse toda a terra. Para você ver como nós vamos passar nesse mundo natural, faixa de 100 anos, muitos vivem 120. Então aqui é muito rápido, é muito passageiro. Mas o nosso destino não é aqui. Aqui nós viemos sem nada e vamos sair daqui sem nada. Todos os bens pertencem ao Senhor. A tua casa, teu carro, tua bicicleta, teu telefone, o mais caro que tu possa imaginar, não pertence a você, pertence a Deus. Porque você vai daqui sem levar nada. Nós estamos aqui de passagem. No livro de Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 a 12, ele vai falar: no mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder, poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São os sofismas. Aquilo que parece uma verdade, mas é uma mentira. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra
os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja, quem está influenciando esse mundo natural? O mundo espiritual. Só que o mundo espiritual negativo, que pertence ao diabo, ele é invasor da nossa mente. Deus não é invasor, Deus espera que nós caminhamos na direção dele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde. Deus não força a barra, mas o diabo força. Ele bota minhoca na nossa cabeça, na cabeça das pessoas que não têm o conhecimento, né? Todos os dias morre gente matando pessoas, morrendo, suicidando. Por quê? Porque está sobre o efeito espiritual negativo, né? Mas quando nós buscamos a Deus, nós ficamos fortes espiritualmente para combater. E toda a influência do mal que é colocada no irmão, na esposa, no marido, não é de Deus. Isso vem de forças negativas espirituais. E como é que se guerria isso? Na oração, irmão. Na oração. Na oração. Outra coisa também. Nós, pela antiga aliança, que é a lei de Moisés, comprovou-se que nós não tínhamos como nos salvar. No Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, ele vai dizer: e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, quer dizer, ser justo, por Jesus somos justificados todo aquele que crê. Olha, outra oportunidade agora com a nova aliança. Moisés, a antiga aliança, Jesus Cristo, a nova aliança. Então Jesus, ele vai pagar todo o nosso débito de pecado para nos resgatar do mundo das trevas. No livro de Mateus, versículo 28, 18, Jesus se aproxima deles e lhe falou: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então, não tem outro Deus, não tem santos, não tem ninguém. Todo o poder e toda a glória Deus deu ao Jesus, ao nosso Salvador. E Jesus diz em outro versículo: ninguém vai ao Pai a não passar por Jesus Cristo. Então, nós temos que admitir isso. Isso é uma verdade. Há igrejas que pregam fora da Bíblia, que diz que você vai se salvar porque você é uma boa pessoa. Não, irmão. A salvação não vem por ser bom. Ser bom é um efeito da salvação. Ser bom é um efeito da salvação e não a causa da salvação. A causa da salvação, irmão, está em crer em Jesus Cristo. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o 7, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus, e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo, ele veio para esse mundo como pessoa, não como Deus. Como ser humano, ele veio para ensinar a gente que a gente consegue vencer o diabo nas suas tentações e nas suas ciladas. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a Deus até a morte e a morte de cruz. O que é que nós temos que fazer? Cai de nós todo o nosso rancor, toda a nossa sabedoria humana. Vamos para a sabedoria de Deus. Vamos nos aniquilar dos títulos de doutorado, de professores, de administradores, de mestres e tal. Vamos cair. Nós não sabemos nada do mundo de Deus. Vamos admitir que nós precisamos aprender. Vamos deixar cair todo esse orgulho, né? E vamos conhecer a Deus. Então, nós sabemos que existe um mundo natural e um mundo espiritual. O mundo espiritual é maior do que o mundo natural e nós todos aqui na Terra, nós vivemos sob a influência ou de Deus, aqueles que o buscam, ou do diabo, aqueles que não o buscam. E Deus deixou uma arma, irmão, chamada oração. O poder da oração. O que é o poder da oração? É como se você ligasse aí para o resgate e vem uma ambulância te salvar. É mais ou menos isso. No livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 8,
Deus diz para nós: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. No livro de Mateus, no capítulo 21 a 22, e tudo que pedires em oração, crendo, receberás. Por que a fé é importante? Por que é importante entender a fé? Nós não vamos orar sem crer. Não vai ser atendido. Tudo que nós pedirmos a Deus, crendo, vamos receber. É claro que nós vamos pedir para que Deus mate ninguém e nem pedir o mal de ninguém, porque isso não vai estar nos planos de Deus. Mas orar pelo bem do outro, a Bíblia diz em outros versículos, orai uns pelos outros. Então, se teu marido, tua esposa está contrariando você, vai para o teu quarto, fecha e ora e coloca: Senhor, resolve essa parada, repreende a força do inimigo na vida dela ou dele. Porque é assim, o mundo espiritual está nos influenciando. Uma pastora americana chamada Joyce Meyer tem um livro poderoso, A Batalha, o Campo de Batalha da Mente. Esse livro é fascinante, você precisa ler esse livro, que vai estar esclarecido isso aqui. No capítulo de Mateus, verso 21, já falei: tudo que pedires em oração, crendo, receberás. E irmão, a salvação está em Cristo Jesus, não tem outro, não há outro. No livro de João, capítulo 4, 15, ele diz assim: como é que eu faço então para aceitar Jesus? Irmão, é isso: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele e ele está em Deus. Aceitar Jesus como o único Salvador da nossa vida, a Bíblia garante que você já está no plano de salvação. Então eu quero fazer um apelo a você nesse momento, que está me ouvindo, que vai me ouvir, né? No capítulo de Mateus, capítulo 10, 33, mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Deus disse: eu vou na frente, vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, eu vou deixar com vocês, que ele é como se fosse eu, um cara de confiança, eu vou deixar ele contigo. E Jesus, e o Espírito Santo é uma pessoa, irmão. Você pode conversar com ele a qualquer hora, qualquer dia, ele está presente, ele é onisciente, onipotente, está em todo lugar, né? Então, nós não podemos negar. Quem nega Jesus Cristo não está com a salvação, irmão. É a Bíblia que nos garante isso. No livro de Atos, versículo 8, 37, e Filipe disse: se tu crê de todo o coração, é lícito, e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E João 3,16 garante: porque Deus amou o mundo de tal maneira, na nova aliança, mandou o próprio Filho vir resgatar a humanidade. Amou de tal maneira que deu o próprio Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, você pode fazer essa oração comigo, agora aí, dizendo assim, irmão: feche seus olhos, olha, eu entrego a minha vida a Jesus, e creio que Ele é o Filho de Deus, e Ele é o único digno de salvar a mim. A Bíblia nos garante que nesse momento que eu digo isso, todos os meus pecados foram perdoados. Eu nasci de novo no mundo espiritual de Deus. E a partir daí, irmão, você procura uma congregação, procura uma igreja de Deus para você segui-lo. E era isso que nós tínhamos para conversar a respeito de hoje. Eu espero que você realmente entenda: este é o caminho de Deus para a nossa vida. Não tem outro, irmão. O outro lado, o outro caminho, é o caminho da porta larga. Você já sabe que tudo é fácil. Mas esse caminho não conduz a Deus. Amém? Amém.